A gente vê a droga que é a privatização, assim, em questão da Enel, né, da empresa de luz e sol. Eu sou de Guarulhos, né, em Guarulhos é a Bandeirantes, né, e a gente vê por São Paulo, De assim, Itapevi pra lá, de Itapevi pra lá é CPFL. cara, esse negócio todo que aconteceu em São Paulo, teve gente que no centro de São Paulo, irmão, comerciante, pá, que paga mó imposto, tá ligado? Ficou sem luz mó, cara, tá entendendo? E a água é a mesma coisa, né, irmão? Dá um negócio doido aí, dá uma crise hídrica. Aí vamos voltar lá em 2014, que a gente teve aqui em São Paulo aquela crise hídrica, né? O governo do estado acabou tendo mó trampo, um monte de obra, corrigiu isso. Entra uma cena dessa na mão do privado, irmão. É daquele jeito. Igual a gente viu na questão da luz, né, mano? É complicado. Vamos esperar o doutor Adriano para falar de um pouco da política. Doideira. Esse aí é um assunto muito sério. Sim, muito vamos sério. falar de rap. Esse aí, vamos falar de música Vamos que falar é de bem, rap. bem melhor. Bem melhor. Muita gente leva em consideração que um PCD não pode fazer música. Que um PCD ele não pode... Tem pessoa que quando vai num comércio e vê uma pessoa com PCD trabalhando ou que tem um pouco de autismo e tudo. Ela acha que ele não pode estar tem ali. pessoa que, como se diz, ele menospreza o próprio comércio. Exatamente. Ele não quer ser atendido por aquela pessoa. São pessoas ridículas. Que não sabem que nós não somos nada. Exatamente. Que nós não somos nada. E às vezes o trabalho de uma pessoa que é PCD é melhor do que uma pessoa que é normal. Sim, claro. Lógico, porque você troca, às vezes, a correria das coisas pelo foco. Pelo foco. Pelo foco, claro. Exatamente. Claro, não resta dúvida. Minha mãe fala que a melhor coisa que aconteceu pra mim foi realmente isso. Olha aí, tá vendo? Pra minha mãe falar isso, então eu acredito muito. Não, e para te dar também força naquilo que você se superou. Exatamente. Lógico, cara. O meu estúdio, ele era em cima da laje, os carros passavam na frente de casa, fazia barulho, era em cima da laje. E eu era casado na época e era em cima da laje. Eu acordava de manhã, eu ia estudar. Voltava só de madrugada pra dentro de casa. E deixava minha esposa e minha filha lá dentro. Aí teve uns acontecimentos que eu tive que separar dela. Minha primeira oportunidade foi o quê? Vou botar meu estúdio pra dentro de casa. Vou vender o que eu tenho de equipamento que eu não uso e vou investir realmente na música. Eu tinha aquele BM800, tá ligado? Comecei com aquele BM800, paguei R$150 nele. Depois eu mudei pra um desse daqui. Cara, a primeira coisa que eu fiz foi doar pra pessoa que tava começando o estúdio, tá ligado? O BM? Nós estamos lançando agora uma cartilha do autismo, os direitos do autista. Então nós estamos lançando uma cartilha. Como se fosse o Estatuto da Criança. Exatamente. Nós estamos lançando uma cartilha, já encaminhamos, né, a verba para a secretaria para liberar o recurso para a gente poder fazer. A gente vai distribuir, vai ter um evento agora 7, 8, 9 de junho no Expo Center Norte sobre o TEA, né, transtorno de espectro autista. Nós vamos estar lá distribuindo a nossa cartilha. Tem algumas leis que eu propus também para as crianças com autismo. Mande uma cartilha dessa para nós. Eu vou te mandar uma cartilha depois. Gente falar aqui no ar. Fica aqui o compromisso aqui de te enviar uma cartilha. Claro. E eu vou te mandar os projetos de lei que eu tenho lá sobre sala sensorial para as crianças, sabe? Eu tenho alguns projetos interessantes na área do autismo lá também. É necessário, cara. Eu sou pai de criança autista, inclusive. Você é pai? Sou, cara. E... Sabe que o canabidiol também é muito bom para criança, sim, cara? Sim. Eu já, inclusive, conversei com a mãe dela. Ela não toma medicamento, né? Ela não... A gente não teve necessidade. É por causa do grau, né? Sim, ela é leve para moderado, mas é bom, sim. Tem uma proposta de privatização das casas de cultura, né? Casa de cultura. É o que eu tava falando. Infelizmente, nós estamos com um governo que ele pensa mais no capital do que no social. E o capital visa o quê? O capital visa grana, cara. Capital é capital. O capital visa grana. Quer que eu ponha? O capital visa grana. Então, infelizmente, tem isso. Nós vamos trabalhar muito para que isso não aconteça. Infelizmente, a gente não conseguiu número suficiente agora para barrar a privatização do Sabesp, mas, privatizar as casas de cultura é um absurdo. É o que eu tava falando agora. Eu visito muito equipamento de saúde. Todos estão com a iniciativa privada.
São as organizações sociais que estão tomando conta dos equipamentos de saúde. Se a população está indo lá e vê que não está sendo atendida, por que eu vou privatizar a Casa de Cultura? Vou privatizar a Sabesp? Você sabe que essa semana passada eu dei uma entrevista para o G1, para a Globo, falando da privatização dos cemitérios. Cara, o cemitério que era 200 e poucos reais para você fazer a exumação, agora você está pagando 1.900, 1.800 e poucos reais. Não deu nenhum ano de contrato. Terça-feira, antes do feriado ali, todo mundo quietinho, o prefeito assinou, aumentou mais 4%, 3,49%. O professor, o médico, o enfermeiro, o pessoal que trabalha na estrutura da prefeitura, teve um aumento de 2,16%. Ele usou o pior índice de inflação para dar para esse funcionário público. E agora ele usou o maior para dar para a iniciativa privada aumentar o valor dos cemitérios que ele cobra no cemitério. Então, assim, infelizmente, a gente precisa de uma movimentação popular muito forte para impedir que isso funcione. Fala aí. Eu conheci. O projeto teu, Asas Quebradas, o que é esse projeto? É o projeto lá que a gente faz na comunidade. Asas Quebradas, a gente entrega a cesta básica, tem feirão de emprego, brinquedo pra criançada e tem um show dos nossos artistas lá. Aí a gente pretende fazer todo ano. Vocês fazem lá no local, na quebrada? Como é que é isso? A gente procura um local, né, juntamente com as comunidades lá por perto. A gente decide um local e vai fazer. Todo ano a gente quer fazer um. Começou ano retrasado. A gente deu início no ano retrasado. Aí vocês entregam para as pessoas as cestas básicas? Exatamente. Tudo mais? Cesta básica, brinquedos para as crianças. Mas se inscreve antes, como é que vocês fazem? Elas se inscrevem lá e depois vai lá buscar. No momento que a gente tá lá, todo mundo reunido, as pessoas vão para lá ou ver um show nosso também. É muito especial, cara. A gente tá junto com a comunidade em si. Vocês pegam pessoas também do bairro para cantar? Sim. Pessoas que são artistas, tipo... Dançar um break. Dançar um break. Sarau, grafite. Lógico. Exatamente. Esse é o hip hop. É o hip hop, né? Sem o hip hop, a comunidade fica aí. Faz uma batalha assim também. Uma batalha. Isso aí, exatamente. Né? A batalha é muito sai bom. muito artista, né, irmão? Tem muito. Cara, tem muito talento. Muito. Eu preciso encostar em algumas aí. Aparece lá no Quepar, pô. Vou sim, uma satisfação, irmão. Claro. Convidados. Tem muito talento e lá você extrai muita ideia. Hoje eu me orgulho, parece besteira, tá ligado? Mas o carro do ovo passa lá na minha rua, lá eu paro assim, ó. Isso aí foi eu que fiz. Entendi. É o meu primeiro freelance, o meu primeiro cachê com a música. O som do carro do ovo, irmão? O cara foi lá, passou a voz, eu tava aprendendo, fiz do jeito lá. Você fez o som pra ele? Fiz, aí ele passa lá, eu já mando todo mundo prestar atenção aí, ó. Meu primeiro freelance. Olha onde a gente tá hoje aqui. A gente tá fazendo, querendo ou não, a gente tá fazendo show, a gente tá se movimentando, tá ligado? Irmão, e você tem que dar valor pra cada conquista sua mesmo, o bagulho. A gente só evolui completamente, assim, quando a gente dá valor pra cada conquista, né? Não importa o tamanho dela, mano, dê valor pra cada conquista. Se você quer chegar a algum lugar, o bagulho é muito louco. Mas o tamanho da conquista, ela tá acompanhando o valor que você dá pra ela. Porra. O cara vai falar, mas qual? Pô, mas foi uma conquista que eu tive aqui. Só que o valor que deu pra ela, às vezes é maior do que o cara que comprou uma Ferrari. Sim. Porque ele não teve trabalho nenhum pra comprar ela. Exato. Você tá entendendo? Temos uma universidade que está entre as melhores do planeta, que é a USP, que forma médico de graça. Você só precisa passar para entrar lá. Claro. E essa dificuldade, quem passa geralmente é classe média e média alta, que o filho é médico formado na USP. Se a universidade é pública, o cara se forma grátis lá, ele tem que exercer uma função pública depois de formado. Mas, infelizmente, o que a gente vê é que a grande maioria vai trabalhar em hospital privado. E aí, o nosso governo foi obrigado a contratar médico de fora do país para poder cuidar das pessoas na periferia do Brasil. Então você vê, se você for agora na cidade de Tiradentes, você vai encontrar algum médico lá que não é brasileiro. Se você for no Grajaú, se a gente sair daqui para comer uma pizza no Grajaú, for numa UPA, tem médico lá que não é brasileiro.
Então, se você sair daqui e for pro Nordeste, pro Norte, tem médico que não é brasileiro. Então, acho que nós temos uma cidade que tem uma das melhores universidades do planeta, mas quem se forma lá não devolve o que ele recebeu de graça. E eles não são preparados, a maioria não é preparado. Eu falo por mim. Quando eu tava descobrindo minha distrofia, há mais ou menos 10 anos atrás, eu passei num posto, era um médico estrangeiro, ele simplesmente olhou pra minha cara e falou assim, se você tem uma carreta, ela aguenta 1 tonelada, não tem por que você botar 2 toneladas em cima da carreta. E ele não fez um exame em mim, ele não pediu um exame, ele só olhou e me deu um diagnóstico. Aí eu convivi com aquilo um bom tempo da minha vida, pensando, não, eu tô acima do peso, eu tô assim porque eu tô acima do peso. Eu não sabia que eu tinha uma distrofia muscular. Aí eu precisei ir pro médico particular. Na primeira consulta do médico particular, o cara viu meus reflexos e falou, você tem alguma coisa. A gente precisa fazer os exames. Porque se eu fosse depender hoje do SUS, cara, eu não ia saber nem o que eu tinha hoje. Quando a gente participa dos debates, da cultura, da educação, da saúde, quando a gente participa, a gente cresce, a gente aprende. E na política é um grande aprendizado, né? Um tem que passar conhecimento pro outro. Se eu começar a andar aqui com o Panda, daqui uns dias ele vai me ensinar alguma coisa boa que eu vou aprender. E na escola, é fundamental você ir bem na escola. Então, você tem que estudar e participar. É fundamental participar para você identificar, né? A escola, ela é fundamental na vida da gente, né? É o professor que descobre o artista, é o professor que descobre o cientista, é o professor que descobre... Né? Mas o aluno também, ele precisa participar. Se eu gosto de rap, eu tenho que participar, eu tenho que estar perto dele, perto de você para eu aprender, né? Então, eu acho que é isso, é estudar e participar, para você se identificar com o que você quer fazer no futuro. Esse bate-papo nós tínhamos levado até anteriormente, você viu? O que acontece? Participação. A participação é tudo. É tudo. O Kylie J, quando esteve aqui, falou isso para um menino que estava começando. Que orientação você dá para ele? Participa, vai nos eventos, faz aqui, esteja ali, esteja aqui. Esse é o segredo. Porque se eu quero ser um cantor de hip hop, eu tenho que estar perto dele. Ele vai me dar uma dica, ele vai me ensinar. Não adianta eu pegar lá no YouTube. Não. Isso não funciona, cara. O fake, é você estudar. É Estudar, principalmente estudar, porque só o estudo vai fazer a diferença na vida de qualquer pessoa, mas se aproximar de alguém que é o seu espelho. Neto de imigrante nordestino, que você é. Sim. Nascido e criado na Zona Leste de São Paulo, quais são as principais necessidades da região que você busca atender como vereador? A gente fala assim, a periferia ela é muito complexa, né? A gente tem uma cidade de 12 milhões de habitantes, como você falou, e você pega a Zona Leste, ela tem a população do Uruguai. 4 milhões e pouco de habitantes. Só a Zona Leste. Só a Leste, né? Então vamos pegar ali a Leste. Ela tem 4 milhões de habitantes, a mesma população do Uruguai. Só que o Uruguai tem 312 mil quilômetros quadrados. A Zona Leste tem 280 quilômetros quadrados. Ou seja, tá tudo ali aglomerado. Então aglomeraram o povo aqui, você sai daqui para trabalhar e volta para cá. Então é um em cima do outro. Então qual que é a prioridade ali? Se você falar saneamento básico, é prioridade. Não temos saneamento básico para todo mundo. Se você falar lá segurança pública, é prioridade. Se você falar moradia, é prioridade. Se você falar saúde, é prioridade. Então a cidade ela é muito desigual. A gente tem que ter algumas bandeiras, né? Hoje eu acredito que a principal coisa que a cidade precisa é trabalhar mais a saúde pública. Depois da pandemia, a gente viu que a cidade estava abandonada, você viu o que aconteceu nos hospitais. Sim. A pandemia passou, a cidade voltou a estar abandonada de novo na área da saúde. Então a gente está atuando na área da saúde, que eu acho que a prioridade nossa agora é essa. Eu não consigo entender como que uma prefeitura do tamanho que é da cidade de São Paulo, que tem 110 de PIB, milhões, 110 bilhões de orçamento, ela consegue deixar uma pessoa 12, 13, 14 horas esperando para ser atendida numa UBS. Eu não acredito que uma prefeitura que tem 110 bilhões consegue deixar uma pessoa na fila do câncer por 3, 4 meses. Se a pessoa não acionar a justiça, ela não consegue fazer a sua quimioterapia, o seu exame. Então, assim, cara, não dá para acreditar que um país que tem o dinheiro como se fosse o Portugal, São Paulo é mais ou menos isso, né? Claro. Tem tudo isso e a gente não consegue atender o nosso povo, a gente não consegue ter um olhar humano para o nosso povo.